Então nós estamos no mês de Tevet, ou Tevet, perdão, Tevet, T-E-V-E-T, né? Tevet. E aí eu fiz uma oração que fala sobre, vai anotando isso daí, porque esse é um tempo para nós. Dá só mais um pouquinho de ganho aqui para mim no meu retorno. Aí, valeu, obrigado. Então esse é um tempo de nós recebermos autoridade. Então, fala para a pessoa que está do seu lado, Deus está te dando autoridade. Amém? Então, Deus está te dando essa autoridade, tá? E nós vamos descobrir para que nós temos que usar essa autoridade, né? A autoridade, ela é nos dada para que nós possamos exercer esta autoridade contra Satanás e também contra os seus demônios, ok? Então veja, irmão, não importa o que está acontecendo no mundo, Deus está falando para mim e para você que Ele está liberando essa autoridade. Então diga, eu tenho autoridade. Amém? Então é muito importante que você exerça essa autoridade. Nós falamos muito sobre guerras, nós falamos muito sobre lutas, falamos muito sobre dificuldades, porque é o que nós passamos no nosso dia a dia. Mas Deus está se antecipando e Ele está dizendo que Ele está derramando o que sobre nós? A autoridade. Então o Espírito Santo de Deus, Ele é derramado sobre nós. Diga aleluia por isso. O Espírito Santo, ele é derramado sobre a nossa vida. Para quê? Para que nós possamos ter discernimento. Gente, eu sempre procurei, veja bem, existem vários níveis de cristãos. Quando eu falo vários níveis de cristãos, eu não estou desmerecendo dos cristãos, ok? Porque o mesmo Espírito que está na minha vida também está na vida deles. Mas o que a Bíblia diz é que nós não podemos só sermos cristãos. Aliás, a palavra cristão ela é muito forte, porque cristão significa pequenos cristos na terra. Em outra tradução significa parecidos com Cristo. Então, se um ou outro começa a olhar e fala assim, eu estou muito longe de ser parecido com Cristo. Então, isso nos dá uma ideia de que nós precisamos, isso é uma ordem dada por Deus, nós precisamos buscar esse crescimento, tá? Quem não busca esse crescimento, meu irmão, está parado. E uma pessoa parada é uma pessoa enganada. Vamos fazer um resumo rapidinho? Eu era inimigo de Deus por causa do pecado. Eu resolvi me tornar amigo de Deus recebendo Jesus. Automaticamente me tornei inimigo daquele que me escravizava, que é Satanás. Se eu me tornei inimigo de Satanás, você acha que ele está feliz? Sim ou não? Não. Então o que ele vai tentar fazer comigo? Me arrastar de novo para a escravidão. É isso que ele vai tentar fazer. Então todo tipo de engano, cegueira, você pode imaginar, ele vai tentar lançar sobre nós para nos atrair de novo para o seu reino. O seu reino de escuridão, de trevas, de roubo, de morte, de destruição. Então se você se tornou um filho de Deus, você tem que andar, a Bíblia diz, tem que andar na luz. Que é luz? Entendimento. Qual é o entendimento? Da palavra de Deus. Por que eu tenho que andar no entendimento da palavra de Deus? Para não ser enganado, para não ser roubado, para poder prosseguir. E quando você prossegue, então você cresce. Então quando eu volto a dizer que existem vários tipos e níveis de cristãos, é porque tem alguns cristãos que não oram, são níveis de cristãos. Tem alguns cristãos que não leem a Bíblia. Tem alguns tipos de cristãos que só falam o mesmo versículo. Tem alguns tipos de cristãos que não sabem o que é uma batalha espiritual. Tem crente que não sabe o que é isso, gente. Tem cristão que não sabe o que é um jejum. Tem cristão que não sabe o que é santificação. Tem cristão que não sabe o que é renunciar à sua própria vida. Então,
está sossegado para o diabo, isso está sossegado, porque quando eu tomo um posicionamento de me converter e seguir a Cristo, tem todo um processo. Então você precisa, eu e você precisamos buscar esse processo. Porque senão, quando uma visão é derramada, ela só é derramada na vida daqueles que estão preparados. Ou seja, vamos falar assim, é todo mundo que vai para a Marinha? Não, por mais que você queira, não é todo mundo que vai para a Marinha. É todo mundo que vai para o Exército, que fica naquela elite? Não, não é todo mundo. É todo mundo que vira um jogador que ganha 5 milhões por dia? Não, não é todo mundo. É todo mundo que vira um presidente? Não, não é todo mundo. São apenas algumas pessoas. Então eu preciso não buscar ser igual a essas pessoas, mas buscar ser o que Deus determinou que eu seja. Por isso que é muito importante, eu volto a falar, nós somos uma média. Existem pessoas à nossa frente, existem pessoas atrás de nós. As pessoas que estão à nossa frente, elas sempre vão dizer, me segue, me segue. Por quê? Porque elas já passaram na nossa frente. Elas já experimentaram várias coisas que você e eu ainda não experimentamos. E elas querem que você experimente porque é bom, é maravilhoso. Mas tem aqueles que estão atrás de nós, que não querem mudar, e eles querem nos atrair. Porque eles não têm coragem de mudar, então eles querem atrair eu e você para continuarmos sendo piores do que já somos. Quando a Bíblia diz que o Senhor ele vai derramar uma unção sobre a nossa vida, para que serve esta unção? Para que você tenha discernimento e você saiba lutar contra toda influência maligna. É tipo assim, quando eu perguntar assim para você, está tudo bem? Você vai dizer assim, pastor, não está tudo bem não, eu estou passando uma guerra, mas está tudo bem, pastor, eu já discerni o que está acontecendo, e eu estou guerreando. Tranquilo? Precisa de alguma ajuda aí em oração? Ah, pastor, se você quiser me ajudar, beleza, então vamos junto. Mas você vê que aquela pessoa está determinada, porque ela sabe aonde ela está lutando, ela sabe com quem ela está lutando. Então, o que nós entendemos é que o inimigo, nesse tempo em que nós estamos, o inimigo é aquele que ele lança os seus demônios para nos impedir de sermos influenciados por Deus. Querido, isso é muito sério, né? Precisamos aprender a sermos influenciados pelo Senhor. Porque se não formos influenciados por Ele, seremos influenciados pelo maligno. Então, precisamos quebrar, diga para a pessoa que está do seu lado, você precisa quebrar, você precisa rejeitar todo tipo de influência do inimigo. Por quê? Porque o inimigo não quer te influenciar agora, ele quer te influenciar no futuro. Vai dizer que muitos não estão preocupados com o futuro, não estão preocupados com 2024. E a Bíblia está dizendo que a cada dia vai piorar. A Bíblia não está dizendo que vai melhorar. A Bíblia diz, cada dia vai piorar. E aí o que eu tenho que fazer? Buscar a direção de Deus. Fale para o irmão que está do seu lado, busca a direção do Senhor. Então veja, há uma guerra, fala assim comigo, há uma guerra espiritual. Os anjos das trevas querem te influenciar para o mal, mas o Espírito Santo quer declarar sobre a sua vida o que Deus tem preparado. Amém ou não amém? Então, para isso, eu preciso entender. Levanta sua mão para o céu e fala assim, eu recebi do Senhor a autoridade. Amém? Só que essa autoridade, gente, ela precisa ser usada. Tem que ser usada. Tá? E é uma coisa assim que eu não posso entrar dentro de você e querer mudar você.
Você precisa deixar que o Espírito Santo, ele mude a sua vida. Amém? Amém ou não amém? Abre a sua Bíblia, agora eu começo a pregar. É agora. Êxodo não, Juízes. Juízes. Juízes 13. Juízes 13. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Olha aí. Como é que as pessoas voltam a praticar o que é errado aos olhos de Deus? Sendo influenciado. É simples. E o Senhor, porque chega um momento, né? Porque se a pessoa não quer a Deus, o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Por 40 anos. Havia um homem de Zorar, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a esta mulher e lhe disse: és estéril e nunca deste à luz. Mas o que está acontecendo aqui? Vem uma palavra do céu. O anjo trouxe uma palavra do céu sobre uma mulher que era estéril. Quem está aqui? Então aqui eu já tenho uma revelação. Se a minha situação é estéril, da onde que vai vir a minha resposta? E aqui a Bíblia está dizendo que veio um anjo falar com a mulher. E o anjo trouxe a revelação que estava na vida da mulher. Você é estéril. Mas o que o céu estava falando? Você vai ter luz, vai dar a luz. Então isso é crescimento. Isso é crescimento. Você vai chegar, agora Natal, Ano Novo, vai estar com os seus familiares. Alguns não são cristãos. E muitos vão falar de uma forma negativa. Mas você não é influenciado por eles. Você é influenciado por aquilo que vem do céu. E não precisa de ser um anjo. Você já tem a Bíblia toda aí com você. Primeira parte. Aí diz aqui: e terás um filho. E aí diz no verso 4: guarda-te que não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque conceberás e darás à luz um filho. E o anjo começa a trazer toda a direção sobre ele. Sobre a cabeça dele não passará navalha, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre de sua mãe, e começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Oh, glória a Deus. Então o anjo está dizendo outra coisa. Ele disse: vai sair daí, do teu ventre, um menino. E esse menino já está separado por mim. É ele que vai ser levantado por mim para ser um juiz. O que era um juiz? Era o que mandava. Olha que coisa tremenda, hein? A mulher nunca deu à luz a ninguém. Deus vem e fala com ela e diz: vai sair do teu ventre um menino, e esse menino vai mandar em todas as tribos. Autoridade. Outra coisa que eu aprendo: toda mudança que eu preciso vem de Deus. Tudo que você está precisando para mudar vai vir de Deus. E esse é o tempo que Deus está estabelecendo para exercermos a nossa autoridade, para vermos a mudança que Deus vai fazer em todas as áreas da sua vida. Quem está aqui? Vamos resumir a história. Sansão foi um homem separado por Deus, capacitado por Deus, ungido por Deus, para libertar o povo de Deus. Então, tinha uma unção sobre a vida dele, que é a mesma coisa que eu estou falando sobre vocês. Naquela época, a unção que era necessária era uma unção de força. Além dele ser um juiz, que tinha uma marca
para exercer uma autoridade, ele tinha força. Toda vez que os filisteus se levantavam, lá ia Sansão. E Sansão despedaçava os inimigos. Um homem despedaçava os inimigos. Por que isso? Porque era a palavra de Deus, era o trabalhar de Deus. Deus estava usando aquele homem para a libertação completa do seu povo. Mas é lógico que o inimigo não fica quieto, né, irmão? Você pensa que é assim, vitória, vitória, porque até o super-homem tem um inimigo, ou não? Como é que é o nome dele? Do inimigo do super-homem? Lex Luthor. Mas pior do que o Lex Luthor é a Kryptonita, que o Batman descobriu. Então, isso já entende, já dá para entender que as coisas não são fáceis. Principalmente agora que eu estou te liberando uma palavra como essa. Porque o inimigo vai tentar fazer o quê? Influenciar você. Ele vai tentar roubar a palavra que Deus está liberando sobre você. E aí, meu irmão, não tem pastor que ore que vai dar certo. Porque se não tiver uma mudança aqui, não vai adiantar de nada. Sansão se apaixonou. Sansão casou. E aí o que fizeram com a esposa do Sansão? Mataram a mulher. Eu não estou nem falando da Dalila. Eu estou falando da mulher dele. E aí Sansão, ele se enche do quê? De ira, de ódio, porque mataram a sua mulher. Sansão agora, ele vai matar os inimigos, mas ele não está fazendo o trabalhar de Deus. Ele não está matando porque foi uma direção do Senhor. Ele está matando por causa da ira, da mágoa e do ressentimento que estava dentro dele. Está entendendo o que eu estou te falando? Por isso que o Senhor, ele começa a dizer para nós que não é o momento de começarmos, por exemplo, está terminando o ano, e quando termina o ano, a gente começa a olhar assim, puxa, está terminando o ano, e as coisas continuam as mesmas. Isso é mentira. Vou usar meu exemplo. Se eu chegar e falar assim, está terminando o ano e as coisas continuam a mesma, eu consegui, junto com a igreja, pagar o aluguel durante 12 meses. Como que não teve mudança? Então isso aí é para você. Puxa, está terminando o ano e as coisas continuam a mesma. Faltou comida na sua casa? Faltou vestes? Faltou luz? Faltou água? Faltou o momento de você fazer feira? Não, não faltou. Então como é que você diz que as coisas continuam a mesma? Isso é influência do diabo para que você comece a ter olhos maus. Uma pessoa que tem olhos maus só consegue ver a vingança na frente, só consegue ver a ira na frente, só consegue ver as coisas que ainda não conseguiu conquistar. Não consegue enxergar o propósito de Deus na vida dela, não consegue enxergar o que Deus já fez na vida dela, não consegue enxergar o que Deus está fazendo agora na vida dela, e com certeza não vai conseguir enxergar o que Deus ainda vai fazer na vida dela. Então é uma pessoa travada. A gente tem que analisar a nossa vida, irmãos. Porque tanta coisa que Deus tem colocado na nossa vida, já era para a gente estar lá na frente. E aí nós começamos a olhar para nós agora, porque acontece. Época de Natal e Ano Novo acontece. O pessoal parece que fica murcho e começa a olhar para dentro de si, começa a ficar numa tristeza desgraçada. E aí esquece de tudo que Deus já fez. Sansão, ele se fechou, ele foi influenciado. E uma pessoa influenciada, ela é manipulada pelas mentiras do diabo. Então isso é sério, gente. Brincadeira de cristão, crente não é para brincar. Não tem meio termo.
Você quer uma coisa bacana, mas tem que andar no que Deus está falando. Tem que andar por fé. Vai ter momento que tem que andar por cima da água. Vai ter momento que vai ter que estender a mão. Vai ter momento que vai ter que colocar o pé na água. Vai ter um momento que vai ter que clamar. Vai ter que andar como o céu está falando. Então isso é crescimento. Mas aí quando vem as coisinhas, sempre a mesma coisinha, sempre a mesma coisinha. Não, irmão, igreja não é encontro social. Ser cristão não é mais Não, ser cristão é atrair a cultura do reino. Sansão, ele foi separado para estabelecer o reino, para declarar o reino, para trazer a justiça do reino sobre o seu povo. Mas ele foi influenciado. E aí vem Dalila. Dalila foi comprada para se aproximar dele, para tirar o segredo dele. Fala para o irmão que está do seu lado. As pessoas também querem saber qual é o teu segredo. Fala assim para o irmão que está do seu lado. Fala de novo. As pessoas também querem saber qual é o teu segredo. Ó, deixa eu te falar. Comece a analisar, gente. É que a gente não para analisar. Começa a analisar. Tem muita gente que está atrás de você. Não é que está atrás de estar atrás. É que não tiveram mudanças. Que estão na mesmice. Tem muita gente assim. E muitas vezes nós estamos reclamando do momento em que nós estamos, na situação em que nós nos encontramos. Fala para o irmão que está do seu lado. Quando alguém te perguntar qual é o teu segredo, você pode dizer qual é o seu segredo. Você vai dizer: o meu segredo se chama Jesus. Eu não vi você falar para essa pessoa. Fala aí. É ou não é? Você acha que o seu segredo é o seu trabalho? O segredo é você ser bonito. O segredo é a aliança que você tem com o Senhor, meu irmão. Esse é o grande segredo. Mas vamos continuar. Uma pessoa influenciada pelo inimigo acaba contando o seu segredo. E ele, ao contar, automaticamente cortam, porque o segredo estava no seu cabelo. Porque ele era nazireu, não podia passar a navalha no cabelo. E aí ele perde totalmente as suas forças. Ele é preso, ele é humilhado. Pegam Sansão, queimam os seus olhos. Ele fica literalmente sem uma visão física. Ele é colocado diante de o que eu posso dizer? Ah, meu Deus, uma arena. Ele é colocado diante de uma arena. E ali ele faz o trabalho de animais, porque ele está rodando, eu não sei se é esta a palavra, mas ele está rodando ali um moinho, cego, e as pessoas totalmente zombando dele, porque é isso que o diabo faz. Quando você tem a autoridade e não exerce, ele zomba de você. Isso é muito importante, irmão. Sabe quando você é patrão e você não exerce a autoridade? O seu funcionário zomba de você. Alô? É bem por aí. Sabe quando você é colocado num patamar de autoridade e você não exerce a autoridade? Aqueles que estão abaixo zombam de você. É a mesma coisa, é a cultura do inferno, é desse jeito. Autoridade não é gritar, autoridade não é xingar, autoridade não é bater, autoridade não é humilhar. Autoridade é usar a sabedoria que vem dos céus. Porque quando você tem sabedoria que vem de Deus, quem não tem essa sabedoria reconhece que você é uma pessoa sobrenatural. Isso é autoridade. Sansão ali sendo totalmente influenciado, veja, humilhante. Nasceu de uma mãe que não tinha filhos. Foi separado desde o ventre para ser um instrumento de Deus. A promessa sobre ele é que ele ia libertar o povo de Deus,
Só que agora ele se tornou escravo daqueles a quem ele tinha que destruir. Essa é toda a influência maligna, irmão. Então por isso, se você chegar e falar assim, o que está me travando, o que está me impedindo? Tem uma influência maligna aí. E se você clamar, Deus vai mostrar isso para você. Tem uma influência maligna. Sansão, pela primeira vez, porque é assim, né? Às vezes a pessoa fala assim, por que eu tenho que fechar o olho na hora da adoração ou na hora da oração? É simples. Porque sempre na hora de uma adoração tem alguém passando. Sempre na hora de uma oração, alguém resolve passar. Você fica distraído. Por isso que é melhor você fechar o olho. Porque quando você fecha o olho, pode passar quem for, mas o teu coração, a tua mente, está voltada a Deus. Amém ou não amém? Então Sansão, com seus olhos fechados, ele agora começa a olhar para ele. E quando ele olha para ele vê o estado que ele está. E quando ele vê o estado que ele está, o que ele faz? Ele clama a Deus. Gente, o que eu estou falando aqui para você como um profeta, é que você não precisa chegar no estado do Sansão para clamar a Deus. O que eu estou falando é que você pode usar a autoridade, o Espírito Santo vai continuar falando com você, e você sempre vai estar à frente daquilo que o inimigo quer estabelecer sobre a sua vida. Sansão, ele clama, e ele diz, o que ele diz na oração dele? Ele diz, Senhor, primeiro, perdoa o meu pecado. Está aí, perdoa o meu pecado. Porque ele reconheceu que ele estava fora do processo de Deus, fora da direção de Deus, fora daquilo que Deus tinha determinado para a vida dele. Gente, é alinhamento. Se você não se alinha, não é com a igreja, que eu já falei sobre isso, mas se você não se alinha com o que Deus está falando, eu fico imaginando, o comércio, o marketing, ele faz você se alinhar com isso, ou não? O que eles estão falando agora para você comprar? Panetone, chocotone. Não é verdade, gente? Eles falam para comprar panetone no carnaval. Gente, vocês estão aqui? Eles falam para você comprar panetone no carnaval? Por que eles não falam para você comprar panetone no carnaval? Porque você está pensando no lalaô, lalaô, lalaô. Ai, que calor. Essa adoração. Então veja como é que nós somos influenciados. Chega Natal, panetone. E para aqueles que não gostam do panetone, inventaram o chocotone. É assim. O mundo trabalha com aquilo que você precisa. Alô? Alô? Então você tem que entender como é a manipulação de Satanás. Então, ele cai em si. Primeiro ponto é você cair em si. Cai em si. E aí ele diz assim, Senhor, me dá forças novamente, para que eu possa cumprir o teu propósito. É aí que a unção do Espírito vem sobre ele novamente. Porque Deus não deu força para ele exercer a sua ira, exercer o seu ódio. Deus dá força para que o propósito dele seja estabelecido através de Sansão. E é isso. Você quer vencer? Você tem que lutar as batalhas do Senhor. Deus não é um escravo seu. Deus não é seu escravo. Ô Deus, tipo um gênio da lâmpada. Ô Deus, agora faz isso. Ô Deus, agora faz aquilo. Ô Deus, ou faz aquilo. Ô Deus. Deus não é o seu escravo. Você veio a essa terra para fazer o que Deus estabeleceu. Porque através do teu crescimento e amadurecimento, através das tuas vitórias, o Deus que você serve é exaltado. Mas para isso, você tem que saber usar a autoridade que está sobre você. E você tem que falar, por que eu tenho essa autoridade? Porque
um propósito Deus quer cumprir na sua vida. Então, irmão, não cai na armadilha que o diabo está trabalhando. Mesma coisa. Não, na sua vida não foi a mesma coisa. Sempre não foi. O grande segredo para você continuar fluindo é todos os dias, sentindo ou não sentindo, abra sua boca e comece a agradecer. Tire um tempo para agradecer. Agradeça. Mesmo que você está com dor de cabeça, mesmo que você está naqueles dias, mesmo que seja com alguma dor, tire um tempo para agradecer. Porque quando você começa a agradecer, você começa a lembrar o que Deus já fez e o que Deus está fazendo. E isso te dá ânimo para você continuar na presença do Senhor. Amém ou não amém? Então essa é a grande chave. Vão chegar. Essa semana mesmo eu já vi muitas pessoas chegarem perto de mim e falarem várias coisas. Falar sobre o salário mínimo, falar sobre o próximo ano, falar só coisas negativas, porque o inimigo tenta fazer isso. E nesse tempo, não é o tempo de sermos influenciados por isso. É tempo de vermos o que Deus já fez, o que Deus está fazendo e o que Ele vai continuar fazendo na sua vida. Porque o que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus bem forte. Diga glória a Deus. Aleluia. Fique em pé em nome de